Olá, tudo bem? É uma sexta-feira, na hora do almoço aí eu vou gravar um trechinho das cartas para passar a semana no domingo aí para nós aí, dando continuidade na carta 3. Enquanto registro para você nas páginas seguintes a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. A gente tem uma mania, a consciência humana tem essa mania, né, de falar que a verdade é relativa, mas qual verdade? A sua verdade, a minha verdade. Essa verdade nossa realmente ela é relativa no que refere-se à tua opinião, à minha opinião. Mas a verdade fundamental, a realidade do ser para além dele, as leis da existência, a atividade do ego nessa existência humana, essa verdade é consistente, é imponderável, é inalterável. E o que nós percebemos, o que nós acessamos, são parcialidades dessa verdade, fragmentos. E aí a gente cria esse senso de relatividade, de que a verdade é relativa. Sim, a minha verdade é relativa, a sua verdade é relativa. Mas no que se refere à verdade fundamental, é única. Só existe uma. E só pode ser aprofundada. E é isso que a gente está fazendo aqui através desse canal e de tantos outros por aí. Nessa quarta-feira a gente teve a reunião lá da SEC, do Centro de Estudo das Cartas de Cristo, e é fantástico porque a gente troca percepções dessa verdade fundamental, dessa verdade única, e a gente vai aprendendo com outras percepções, percebendo aquilo que a gente não tinha percebido. E aí teve um trecho das cartas onde o Aurélio, um colega de estudo lá, um amigo, posso dizer, um amigo de estudo, ele teve uma percepção e ele trouxe, durante essas reuniões que a gente tem, são reuniões que demoram em torno de 2 horas e meia, 3 horas, toda quarta-feira, já faz alguns anos que a gente faz. E é maravilhoso, e tem que ser assim, deve ser assim, porque nós estamos tratando de um assunto fundamental, de um assunto que é profundo e vasto, né? E não importa o quanto a gente fique hábil nessa capacidade de mergulhar na verdade, a gente sempre está descobrindo algo mais. Esse processo é um processo infinito. E aí ele trouxe na carta 5, eu não quero misturar com a carta 3 aqui, mas eu acho muito importante, eu vou até colocar na tela aí, vou fazer aqui pelo que eu me lembro, né, porque eu não estou com o texto aqui na mão, mas eu vou colocar aí para você, do magnetismo do nosso ser, do magnetismo desse nosso eu maior, que as tratas trazem, né, aquilo que nós chamamos de alma, e desse eu menor, desse eu efêmero, desse eu transitório, desse eu superficial, desse impostor, né? Desse espelho que reflete, que é a nossa personalidade, que o ego atua diretamente nele. Então, desse magnetismo, como ele é análogo, mas ele não é igual, né? Como ele é individualista, como ele é vertical, e como esse magnetismo fundamental do nosso ser, desse eu maior, ele é horizontal, e ele atende ao coletivo, ele atende nós como um todo, né? Então, muito se fala por aí, somos todos um, mas será que as pessoas que falam disso, será que elas entendem o fundamento dessa frase, né, dessa expressão, somos todos um? Se você tiver o conhecimento das cartas, você vai entender que realmente, de fato, nós somos todos um. Mas por quê? Esse não é um vídeo que eu vou tratar disso, mas
quando você vai entendendo o fundamento, aí a expressão, o significado por detrás dessa expressão fica mais fácil de compreender, fica perceptível e você vai absorvendo. Então, você nunca mais vai tratar o outro de maneira diferente, colocando como se você achasse que é melhor ou maior, não importa as circunstâncias da tua vida, mas que você está numa etapa desse caminho, a outra pessoa está em outra, e você sempre vai compreendê-la, sempre vai conseguir automaticamente se colocar no lugar dela. E do contrário, não conseguirá fazer. Não conseguirá fazê-lo, porque não tem essa capacidade de discernimento, porque não tem a sabedoria, não tem o conhecimento, não tem o conhecimento do fundamento. Você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isto é, de que nada era sólido. Você lembra que em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do mar morto, abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas? A rocha, areia, montanhas e águas distinguiam-se uma das outras, simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar de partículas e pela aparente densidade dela dentro do clarão. Tudo que Cristo traz desse invisível, que é esse cintilar de partículas, a ciência já etiquetou, já enumerou, já qualificou. E tem um vídeo que fala sobre isso, tá no canal aí, se você quiser acessar, você acessa, que é a parte invisível, que é as nossas células, que são formadas por moléculas. Dessas moléculas você vai acessar outras partículas que a ciência chama de mundo subatômico, né? Que é prótons, elétrons, nêutrons, quarks, e por aí vai, tantas etiquetas, tantas qualificações humanas, né? Para tentar qualificar aquilo que é invisível aos nossos olhos, com as ferramentas corretas. A ciência enxerga isso, etiqueta, mas ela não sabe dizer o que é. Né? Ela não sabe, inclusive nesse vídeo trata como se isso, lógico, eu não estou me referindo à ciência de uma maneira geral, mas ali no vídeo o cientista acha que aquilo é inanimado. Não, isso é a própria vida, esse é o próprio desdobramento da consciência universal, que se desdobra em consciência divina e vai se desdobrando até aquilo perceptível a uma condição humana, aos nossos 5 sentidos. Por que eu trago isso? Porque você vai aprendendo, através do estudo, o fundamento desse conhecimento. E aí é inevitável com que você perceba um mundo diferente, com que você tenha valores diferentes, comportamentos diferentes, mas, sobretudo, saber que o espiritual é teu alicerce. E não a tua condição de vida, não as coisas. Isso tem o papel delas, faz parte, são coisas e são importâncias que fazem parte desse palco, desse show da vida, mas não são o fundamento. O fundamento sempre é a busca do teu ser, o conhecimento desse teu ser. E a partir daí, a tua vida vai resplandecer de uma maneira inimaginável. E eu coloco aqui não como um modelo disso, mas uma pessoa que experimenta isso ao longo da vida. E é difícil de explicar para as outras pessoas como que isso se dá, em que aspecto se dá. Você não se livra da maneira que muitos imaginam, automaticamente desses impulsos do ego, mas você passa a ter mais controle, mais serenidade, mais clareza, e tudo isso no âmbito interno. Talvez o externo não se modifique aos desejos que você tem agora, aquilo que você quer alcançar como meta de sucesso mundano.
mas inevitavelmente a tua vida muda num nível de percepção, num nível de presença, num nível de estar presente. E aí você vai se colidir com tantos outros conhecimentos que trouxeram a mesma coisa, talvez de uma maneira mais distorcida, uma maneira mais parcial, que é tudo que Eckhart escreveu e tantos outros escritores, né, trouxeram para nós, mas isso é a experiência deles, ainda é parcial. As cartas conseguem trazer algo para além dessa parcialidade, dessa percepção do indivíduo. Esse conhecimento é íntegro. E veja, imagina, há 10 anos, há mais de 10 anos eu leio, estudo as cartas individualmente, coletivamente, experimento elas, experimento as facetas, as inúmeras facetas do meu ego, estou absolutamente dele, está mais forte do que nunca, mas eu tenho essa percepção, eu tenho esse discernimento, eu tenho essa rivalização. Graças a Deus eu tenho essa rivalização, porque enquanto eu estiver rivalizando, eu estou me confrontando com o meu ego, percebendo, conhecendo. Se eu parar de ter essa rivalização, ou eu fui iluminado, ou eu me tornei um cara espiritualizado, que aí sim é parcial, né? Espiritualizado no sentido de que eu acredito que eu transcendi o meu ego. Isso é um perigo. Isso é muito fácil de você se equivocar no processo. Então a rivalização, ela é boa. Ela é boa no sentido que você está experimentando essa dualidade intrínseca do teu ser. E está aprendendo, e está galgando, e está se reconhecendo. E à medida que isso aconteça, você vai se tornando mais forte. Não forte perante os outros, mas forte perante a vida, perante essa sustentação que te conduz, que te fortalece, que te preenche. É disso que eu estou tentando trazer aqui para você. É muito rápido, né, os nossos vídeos aqui. Eu fui reduzindo a quantidade, a extensão, o tempo dos nossos vídeos. Então, eu te convido, se você quer realmente aprofundar no conhecimento das cartas junto com a gente, trocar percepções, trocar testemunhos da tua própria caminhada, e já é um leitor das cartas, faça parte aí, venha se reunir com nós toda quarta-feira, às 20h30. Só você clicar no link aí embaixo, e aí você vai ser conduzido pro grupo aí do WhatsApp, e que a gente se reúne toda quarta-feira. É um caminho muito difícil, às vezes muito desconstruidor, às vezes não, totalmente desconstruidor, mas que a gente precisa se ajudar. Às vezes a gente precisa compartilhar isso, que é muito difícil você compartilhar no teu meio, com seus amigos, com seus parentes. É provavelmente que dentro aí de um raio de 50, 100, 200 pessoas que você está aí, absolutamente ninguém está se aprofundando nesse conhecimento espiritual fundamental e não religioso, né? Não no aspecto da compreensão da nossa cultura, porque ele está antes da religião, né? Eu não estou fazendo negando a religião, que ela tem o papel dela, mas as pessoas que foram atraídas para esse conhecimento das cartas, realmente elas estão num outro nível de percepção, e elas estão muito em dúvida, muito em conflito com tudo isso que chamam de verdade. Tá bom? Vamos mais um parágrafozinho aí. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi quando estava na Terra, para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e a aparente construção sólida do mundo. Você vai ver que, não perceptivelmente, porque nós não temos a capacidade disso, mas intelectualmente você vai ver que a matéria, ela não existe, ela é apenas uma reunião dessas partículas para se tornar visível, para que essa expressão da consciência aconteça. Por isso a matéria é sempre trazida entre aspas. Em linguagem moderna,
o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Aqui uma nomenclatura mais moderna, né, para tentar qualificar mais acertadamente ou mais perceptivelmente a nosso entendimento. Talvez se pudesse combinar os dois termos, a vibração e o cintilar, né, e descrever a realidade entre aspas, porque é a realidade que nós vemos, visível mais fundamental, como um cintilar de partículas, isso transmite o sentido da incandescência e luminosa no qual vi as partículas dançarem. Muita gente fala que Jesus ele teve um entendimento muito rápido depois da iluminação dele, mas veja, por que isso ocorreu de maneira tão rápida e nosso caminho é tão longo, né? E árduo o nosso caminho, extenso, porque ele viu. Ele viu, eu não vi, você não viu. Então a gente precisa confiar no que está sendo dito aqui, e isso vai vir com o tempo, ao longo das provas que o próprio conhecimento vai te demonstrar, que tudo isso começa a se conectar. Então aquilo que ele traz para você, e eu ainda não vejo, você ainda não, é um quebra-cabeça invisível, né? Que como eu não vejo, eu não tenho como colocá-lo. Mas intelectualmente está aqui, eu trago, e ele se junta a outros quebra-cabeças, a outras peças desse grandioso quebra-cabeça espiritual, fundamental, e que vai se expressar na tua vida real, mundana. Ele se faz, ele se une a esses quebra-cabeça e a imagem está ali. Ainda que alguns você não experienciou, algumas peças você não tenha experienciado. Obrigado. Até a próxima semana. Espero na quarta-feira aí, se você quiser continuar esse estudo, que lá realmente é a sala de aula onde não tem professor. Eu não sou professor, ninguém de lá é professor. Somos todos caminhantes, somos todos pessoas convictas da própria ignorância espiritual, mas que estamos ali desejosos e buscadores realmente desse conhecimento que vai mudando gradualmente a nossa vida interna e externa. Obrigado.